Olá, muito boa noite. Estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o secretário especial de Comunicação da Presidência da República, o Coronel André Costa. Ele que está ali ajudando na determinação e na linha de comunicação do governo federal. Coronel, eu queria continuar um pouquinho mais nessa questão da vacina. Embora as pessoas, obviamente, as pessoas têm liberdade de escolher se vai tomar vacina ou não. Agora, nós temos um dado, e esse dado é real, que no momento em que o Brasil começou a avançar na vacinação, o número de mortes por Covid caiu e o número de internações também. Nós já chegamos a ter dias em que não houve nenhuma morte no país. É um dado que nós temos que comemorar com muita alegria e muita esperança de que essa pandemia realmente vai passar, que as pessoas vão poder voltar a ter uma vida normal. Nesse caso, não seria importante o presidente, enquanto líder de uma nação, ele não tomar vacina para dizer, olha, gente, a pessoa tem liberdade de escolher se toma ou não, mas a vacinação, ela está reduzindo o número de internações e também o número de mortes no país? Não seria ali uma posição de um líder? Assim, vamos começar até do detalhe que você disse, ou seja, dos resultados, né? Em momento algum se questiona resultados. Até porque a vacina, vamos dizer de uma maneira bem leiga, né, é uma forma do seguinte, é um ativador do seu sistema imunológico. Então, eu vou ali, insiro no organismo um elemento estranho que vai propiciar que o meu organismo, meu sistema de defesa, ele atue. Se ative, né? Seja ativado. Então, dentro dessa premissa, também posso dizer o seguinte, se eu já tive a doença e venci, isso quer dizer que o meu sistema imunológico combateu aquele agente externo e conseguiu vencê-lo. De uma maneira de maneira não artificial, natural. Sim. Então, eu acho que cabe aí também campanhas para que a gente fortaleça o sistema imunológico. Mas a gente ouve falar disso? Não. E aí desperta uma certa desconfiança com relação a determinados lobbies que são citados aí. Perfeito. Questão do exemplo. Eu acho que o líder de uma nação, de fato, lidera pelo exemplo. E o grande exemplo que o presidente dá é o exemplo do respeito à liberdade. Então, de novo, e ele fala, olha, eu tive o vírus, eu venci o vírus e dentro da lógica dos anticorpos, isso quer dizer que o meu sistema funcionou melhor do que o da vacina. Eu não precisei de uma injeção de um agente externo de uma vacina para se proteger. Para me proteger. O meu sistema... E aí entra o histórico de atleta e, poxa, gente, isso é mais do que natural. Todos os médicos falam, pratique exercício físico. Eu já estou aí nos meus 48 anos de idade. O médico fala, você parou de praticar exercício, volte a praticar. Você precisa disso, até para ativar o seu sistema imunológico. Então, se isso já foi ativado naturalmente, o exemplo em si não é o levar para a vacina. Espera aí, o exemplo é dizer, Denise, se você quer vacinar, vacine-se. Eu disponibilizei vacina para você. Zé Maria, se você não quer, se você já foi, já contraiu o vírus e o seu sistema imunológico está tranquilo, ou se você cuida do seu sistema imunológico, e de maneira bastante natural, vamos lá, a história da minha avó, gengibre com mel. Aí você vai procurar, falar, ativa o sistema imunológico, tantos outros alimentos. Canja de galinha. E você ativa. Então, peraí, o grande exemplo de um líder de uma nação é o exemplo da liberdade. O verdadeiro democrata não é aquele autoritário que quer, você vai se vacinar, você não vai se vacinar. Não, é o dizer, você quer se vacinar? Aqui tem a vacina. Você não quer? Respeito, se cuide. Trate do seu sistema imunológico. André, então, acho que o presidente ele dá, sim, o grande exemplo. O exemplo de quê? De liberdade e de democracia. André, daqui para frente, qual é a estratégia de comunicação com relação à pandemia? Daqui para frente, qual é a ideia? De que acabou, que está acabando? Como é que é? De forma nenhuma, né? A comunicação sempre ela foi muito realista, tá, Zé Maria? E eu assumi a SECOM exatamente no dia 16 de abril. E o meu primeiro desafio foi justamente aprovar uma campanha do Ministério da Saúde.
E naquele dia eu apontei algo que foi assim, e aí estou abrindo aqui para vocês, havia uma campanha que dizia, o cuidado é de cada um, a responsabilidade é de todos. Eu falei, eu não concordo. A responsabilidade hoje direta, a primeira responsabilidade é do governo federal. E ele está adotando, ele está assumindo essa responsabilidade. É lógico que cada um tem o seu nível de responsabilidade, mas eu não posso correr o risco de dividir a sociedade em responsáveis e irresponsáveis. Essa palavra, a responsabilidade é de todos, trazia uma divisão que era o seguinte, se você, Zé Maria, não faz exatamente o que estão mandando você fazer, por conta de consensos internacionais, inclusive, você é irresponsável. Eu sou responsável, mas deixo de olhar a liberdade de cada um. Eu falei, não, essa palavra ela divide. Então, o cuidado é de cada um, eu concordo. A gente precisa ter. E respeitando a autodeterminação de cada ser humano, o livre-arbítrio de cada um, eu digo o seguinte, o benefício desse cuidado é de todos. Mais ou menos o que o Reino Unido, né, a Inglaterra adotou, né? Chegou a esse ponto. Vacina, tem que vacinar, quem quer, usa máscara, quem quer e bola pra. Exato. Então, assim, eu acho que a expressão máxima da democracia é isso. E não órgão A, órgão B, Sim, colegiado mas A a política ou colegiado de comunicação B. de agora já é no sentido de ir liberando? Como Não, a política de comunicação ela é no sentido Daqui da pra frente. realidade. Então, o que nós temos hoje? Existe uma nova variante, sim, e vão existir várias outras. Eu acredito Agora, que sim. é conscientização. Denise, se você está com sintomas, que seja de gripe, etc., você pode usar máscara se você quiser. Eu acho que você se define, não, Claro. eu quero impedir que a minha gripe, por exemplo, ou que a minha doença que eu esteja, que ela seja transmitida para os outros. Então, a conscientização e, não digo transferir, mas a retomada da responsabilidade para cada um dentro de um contexto de liberdade é muito mais importante do que qualquer comando. Que aí a pessoa começa também a se sentir, Claro. né, Vamos lá. responsável e vai lá, ela lava as mãos. Vamos lá, lavar então, as mãos, no momento em que higienizar as mãos. Deixar que as pessoas tomem as suas iniciativas e o governo oriente, né? Fala, olha, se você está gripado, por favor, vê se você põe uma máscara, se você, né, se você preserva mais, né, evita de estar Viva em a sua vida aglomerações e deixe com as que os pessoas. outros Haverá essa também. campanha Claro. oficial? A gente está trabalhando, o Ministério da Saúde estava com a campanha para entrar agora no final do ano. Eu pedi que fossem feitas algumas alterações, vão sair algumas novidades. Sempre lembrando o seguinte, tá? Sempre lembrando o seguinte. Por pior que nós tenhamos um cenário, esse cenário deve ser demonstrado. Você precisa mostrar. Não é o caso de agora, tá? O Brasil tem aí 90% da população com primeira dose. Nós temos um alto índice de cidadãos imunizados completamente, ou seja, com todas as doses da vacina que foram disponibilizadas. O que a gente deve fazer, de fato, é mostre a realidade do cenário sem tirar aquilo que é natural. Gente, por pior que esteja a situação, o ser humano já provou ao longo dos milênios que nós somos capazes de superar qualquer dificuldade. Esse é um dom enorme que nós temos e que precisamos explorar. A dificuldade ela é ótima para que a gente cresça e para isso é preciso coragem. Coragem, no sentido da palavra, é um coração que age. Você age de acordo com aquilo, com a sua paixão. Eu acredito que nós vamos vencer e nós vamos vencer. Pois é, André, e não é só pandemia, não é só vacina e medicamentos. A vida anda, né? E há uma campanha nacional que não é pública, né? Uma campanha entre pessoas do Brasil inteiro sobre outros assuntos, dizendo os veículos não querem dar, mas aqui está a inauguração de tais obras e tal. Como o governo tem trabalhado exatamente o termo realização, que era o artigo 1º de todos os processos de comunicação dos governos anteriores, né? Como está sendo essa divisão de atenção? Eu costumo fazer algumas comparações que depois a gente pode conversar, que eu gosto muito de filmes, gosto muito de livros, e eu faço algumas comparações que são interessantes nessa batalha que a gente vive. Existe um exército enorme mostrando um lado que não existe ou querendo mostrar uma negatividade. E, por outro lado, como SECOM, a gente apresenta como um exército pequeno, que precisa comunicar, então que não tem o direito de errar. Eu tenho que ser muito assertivo nas nossas estratégias de comunicação. E a gente tem atuado nisso. Eu acho que um meio que ficou esquecido nos últimos anos foi o rádio.
As pessoas, né, muitas vezes espalham assim, que o governo não quer prescindir da televisão. Mentira. Todos os meios de comunicação, todos os veículos são complementares. Às vezes alguém que tem acesso à internet não tem acesso a uma TV, ou o contrário, alguém que... eu tenho uma pessoa lá no interiorzão que só tem acesso ao rádio AM ainda, que é o pouquinho que resta de AM, mas só tem acesso a esse meio. A minha preocupação, a preocupação da SECOM, da comunicação de governo, é fazer o seguinte, é fazer com que a notícia, que o fato, que aquela política de governo, seja de utilidade pública, seja algo institucional, chegue a esse brasileiro que está lá na ponta. Então, assim, a nossa estratégia está muito aberta nesse sentido, ou seja, nós não abrimos mão de nenhum meio. Sabemos que a atividade, ou seja, a concessão, ela é uma utilidade pública, ela tem uma finalidade, uma TV, um rádio, ela tem uma finalidade de utilidade pública e a gente quer atuar em parceria. Mas esses vídeos que a gente vê ali do Tarcísio inaugurando, viadutos, não sei o que e tal, isso passa pela SECOM? Assim, nós temos duas coisas. Né? Nós temos nas mídias sociais. A SECOM, ela é o órgão central da comunicação de governo. Os ministérios, eles têm as suas assessorias de comunicação que atuam em coordenação com a SECOM. Então, esses vídeos, eles passam por nós, mostram, estão ali, estão trazendo as realizações. Mesmo são colocados que ele põe nas no redes Instagram, ele Sempre, passa todos. pela SECOM. Assim, há uma... Que o ministro coloca lá e tal. A SECOM, ela não exerce, vamos dizer assim, é o que eu falo, a SECOM não é centralizadora. Eu, quando reúno todos o sistema, eu falo, olha, a SECOM, ela traz uma coordenação colaborativa. Então, nós todos temos, quem entende da pasta de infraestrutura, é a infraestrutura e, portanto, a sua assessoria de comunicação, ela faz aquele trabalho inicial. O que a gente faz? A coordenação para que essa mensagem do governo, ela seja unificada, ela trabalhe na mesma linha. Então, é um trabalho de coordenação colaborativa mesmo. Aliás, o nome já diz, né? Coordenação, ou seja, eu mando junto. E existe essa liberdade para que divulguem nos seus canais aquelas realizações. Agora, o que a gente tem plena consciência? Não são todos que têm acesso à internet ainda. Nós temos agora à tarde, aliás, já começou uma solenidade de que a assinatura dos contratos do 5G, isso vai expandir o acesso à internet. Então, é bom que mais pessoas terão possibilidades de acessar a internet e poder ter contato com essas informações. Os celulares já virão com chip, o rádio, no chip dos novos celulares. Então, é mais um meio, mais um canal que nós vamos ter de comunicação. Era uma grande reivindicação do setor. Sim. Foi aprovado e o presidente sancionou. Né? Então, e a TV. Então, assim, não existe democracia de verdade sem imprensa livre e sem comunicação com o povo. A razão de ser da imprensa, na verdade, ela tem que sempre visar isso. Assim, aí permitam-me, tá? A pessoa pode discordar, mas eu sempre ouvia lá nos bancos da pós-graduação que a imprensa é o quarto poder, é ela que forma, é a formadora de opiniões. Mentira. O formador de opinião é a própria pessoa. O papel da imprensa de verdade é munir essa pessoa com informações de todo o maior espectro possível para que ela possa, usando a sua capacidade de raciocínio, a sua cognição, ela possa definir a sua decisão, ela possa tomar a sua decisão. O livre-arbítrio, a liberdade é o nosso maior dom. Eu ouvi aqui, André, falando 2 vezes sobre que não pode mentir. O Maquiavel fala isso, né? O rei sempre deve dizer a verdade, porque um dia ele vai precisar de mentir. Né? Então, quando ele mentir, ele tem que ter esse capital. Por falar em mentira, verdade, como é que a SECOM vai trabalhar? Porque ano que vem nós temos eleição, já tem vários candidatos aí, né, colocados na praça. Como é que a SECOM vai tratar esse tema? Já existe ali reuniões para dizer, olha, quem vai cuidar disso é o partido? Porque há um lusco-fusco ali, especialmente quando há uma candidatura à reeleição, fica aquela dúvida, né? A comunicação, isso é comunicação institucional, isso é comunicação partidária. O presidente, quando vai fazer um discurso, ele não separa o candidato, fica difícil ali no calor da campanha, a gente já viu muito isso aqui, né, Zé Maria? Separar o candidato. É muito difícil. A gente acompanhou. A lei que regulamenta a reeleição é muito complexa nisso. Nós acompanhamos Fernando Henrique Cardoso, né, como candidato à reeleição, acompanhamos depois Lula, Dilma Rousseff. Era muito complicado essa história de separar o candidato do presidente da República.
Já existe algum estudo em relação a isso na SECOM? Isso está sendo trabalhado já? O que vai ser feito? Já respondo começando agora pelo final, mas depois eu quero chegar lá naquele início. Como bom militar, então nós devemos obediência à Constituição, às leis, e isso está muito claro dentro da SECOM. As redes sociais do presidente não somos nós que administramos, é dele. Então é fato, nós temos uma pessoa central. Essa pessoa é um ser humano, Jair Bolsonaro, que, porque foi eleito pelo povo, hoje ocupa a presidência da República. E isso é algo que, inclusive no relacionamento com a imprensa, os encontros que eu tenho com jornalistas, as conversas que eu tenho, eu falo muito claro. Eu falei, olha, é preciso ter muito cuidado para que você não fira a pessoa. É muito ruim você atingir a pessoa. Às vezes você acha que está batendo num cargo que é inumano, que não tem ninguém por trás dele. Não, existe uma pessoa. Eu acho que esse senso, essa falta de empatia, muitas vezes prejudica o relacionamento entre imprensa, entre autoridade. É preciso que se enxergue. Eu enxergo atrás de cada jornalista uma pessoa que está ali, que tem sonhos, que tem uma família, que está defendendo o pão de cada dia. E é isso mesmo. E é isso. E o mesmo vale para as autoridades, né? O mesmo que é uma vale pessoa para que todas tá ali, as autoridades. Eu sou alguém que levanta todo dia de manhã, vou ver meu filho para a escola, vou para a padaria, vou ali. Então, assim, é preciso ter muito cuidado, é preciso ter um respeito muito grande pela pessoa. Do ponto de vista de SECOM, isso está muito claro. A nossa comunicação é institucional, é a comunicação de governo. Comunicação partidária, ou as próprias redes sociais do presidente. O presidente toma conta de suas redes sociais. E eu tenho certeza que para as questões de reeleição, se já havia uma fiscalização forte em outros governos, a gente já sabe que para esse governo a fiscalização é mais ainda. Então, estou muito tranquilo com relação a isso. As ações de SECOM são muito sérias. É por isso que eu não tenho medo nenhum de falar. Atenção, se você tem dúvida com relação ao que está sendo feito, consulte fontes oficiais. Consulte fontes oficiais. Eu não posso mentir. Eu não posso postar nada que não seja verdadeiro, porque eu respondo por isso. Eu tenho uma família para zelar, eu tenho um nome a zelar, eu tenho uma carreira para zelar. Mas a imprensa então, assim, também responde por isso. Quando comete alguma irregularidade ou quando comete alguma coisa errada, a gente responde. Né? A gente tem visto que, assim, bom, não vou entrar no mérito, mas dá a impressão muitas vezes que há dois pesos e duas medidas. Eu não vou entrar nesse detalhe, eu acho até que eu creio muito num julgamento final. Creio muito num julgamento final e, assim, eu posso responder por mim. Né? As minhas ações são pautadas de tal forma, hoje eu comentava com um amigo ainda, eu falo, eu estou pronto para morrer. Eu estou pronto para morrer. Não no sentido da vida humana aqui, mas no sentido de que eu sei que estou preparado para uma vida, para um julgamento, para encarar um julgamento. E isso é mais importante, me traz uma tranquilidade de consciência muito grande. E, sinceramente, eu vejo isso de uma maneira bem clara no governo. Pois é, André Costa, que é coronel ainda da ativa aqui da Polícia Militar do Distrito Federal e sabe muito bem que, às vezes, aqui na esplanada dos ministérios moram perigos maiores do que nas favelas e nas ruas, né? São trincheiras diferentes. Nós vamos agora um intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta aqui nesse Frente a Frente. Muito bom.